ele está, de certa forma, fazendo campanha pelo voto útil. Não tem nada de irregular nisso, não tem nada de errado nisso. O voto útil é faz parte da democracia, a decisão sobre o voto útil. Se eu vou votar útil ou não, se nesse momento é importante ou não eu mudar meu voto para acabar com a eleição logo no primeiro turno. Isso é uma decisão que você toma, que o eleitor toma, analisando a conjuntura. Não tem nada, tem nenhum problema. Agora, o Lula, e essa recomendação dentro do comando de campanha, como diz o Eduardo, a gente tem que ter muito cuidado com isso para não ofender os outros. Então não tem que vir o Lula falando, faça o voto útil, deixe de fazer, etc. Porque já você vê um tipo como o Ciro Gomes, já fica irritado por muito menos, você não vai. E a outra coisa é a Soraya. Ela está no papel dela, como candidata, de dizer que o voto útil não é. Não é. Qual é a estratégia da Soraya, da Simone? Tentar chegar ao segundo turno, nem chegar ao segundo turno, tentar acabar esse primeiro turno com a maior quantidade de votos possível para poder usar no futuro. Que tudo isso começou, Fabiola, Tales, a ganhar muita força lá atrás, quando teve aquele relatório que vazou, feito pelo Ministério da Economia. Vocês devem lembrar dos detratores, né? Eu era um dos detratores, eu era o detrator número 5 lá da lista do Paulo Guedes. E ali começou assim a tomar uma força muito grande, começaram derrubando os meus canais, fazendo várias denúncias, né? Ali nas redes sociais, as ameaças e o tom começou a ficar cada vez mais agressivo, até que no ano passado, quando eu fiz uma denúncia, né, do que acontece com os indígenas, com os Guarani Kaiowás lá em Dourados, em Mato Grosso do Sul, editaram um vídeo meu e fizeram como se eu estivesse falando dos moradores de Dourados. E aí começou uma coisa assim muito, muito, muito forte, ameaças de morte, muitas, né? Dizendo que se eu saísse na rua, eles iam me pegar, que não se assustassem se um dia eu sumisse. Teve um clube de tiro que fez uma campanha contra mim, um clube de tiro, para vocês terem ideia. E aí eu entrei com vários processos, ganhei todos os processos que eu entrei, todas as indenizações eu doei para o padre Júlio Lancelotti ou para aldeias indígenas, etc. E o negócio tinha dado uma acalmada. E agora voltou com tudo. E as pessoas estão sem assim, um menor medo, estão sem um menor pudor. Então, eu recebo, às vezes, vídeos de pessoas absolutamente identificadas ali e falando que, por exemplo, se eu não me desculpar, eu vou pagar com a minha vida, né? E isso me fez tomar alguns cuidados, até porque nas últimas viagens eu tomei alguns sustos de pessoas que começaram a me seguir, né? E me seguir mesmo, não foi paranoia e etc. E aí eu falei, vou tomar alguns cuidados, pelo menos pelos próximos meses aí, enquanto o negócio ainda está muito quente. 95% vem do bolsonarismo, mas só para ser justo, tem uns 5% que vem de uma ala mais sectária da esquerda também, que pelo fato de eu ter sido banqueiro, e que fala, pô, ex-banqueiro bom é ex-banqueiro morto, né, e etc. Mas 95% vem dos bolsonaristas, né? Ele foi denunciado pelo Ministério Público em duas ações. Numa primeira ação ele foi condenado, porque comprovou-se que ele comprou 3 apartamentos em seu nome, mas na verdade eram apartamentos financiados com dinheiro dessa quadrilha. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. Hoje, essa sentença foi confirmada, tá? Em primeira instância, segunda instância, no STJ, e hoje está numa fase de definição de penas no STF. E numa segunda denúncia, por mesmo modus operandi, no caso, comprando um apartamento para o chefe dessa quadrilha em Santos, no litoral paulista, ele optou por dizer, olha, eu confesso o crime, pago uma multa de R$ 900 mil, para essa ação não se dar prosseguimento a ela. E isso aconteceu, ele já está pagando essa multa. Então ele é uma pessoa que confessou a participação nos crimes. E como você mesmo disse, Fabíola, o que é interessante é que, enfim, esse tema foi objeto de pergunta para o candidato Rodrigo Garcia no debate. O Rodrigo disse, olha, eu não posso me responsabilizar pelos atos do meu irmão, ele responde pelo que ele faz. Enfim, não saiu em defesa do irmão, mas também buscou se distanciar-se dele. Mas o detalhe é que o Rodrigo era secretário deste mesmo governo onde essa cadeia funcionava.
não só secretário, como uma pessoa muito próxima e muito influente junto ao prefeito, Gilberto Kassab, cuja trajetória política se confunde com a trajetória do Rodrigo. Eles estiveram juntos sempre. Agora não estão mais juntos, mas tiveram uma rede uma série de empresas, foram inclusive citadas em colaborações da JBS como empresas utilizadas para receber propina paga pela JBS naquela colaboração de 2017, investigação que não foi adiante. Você tem uma relação muito próxima enfim, o que se buscou compreender é o quanto que essa relação pode ser prejudicial e pode impactar o eventual governo, né? Enfim, e aí, diante disso, tentamos, com Marco Aurélio, entender um pouco, perguntando a ele, e fizemos esse contato sobre qual é essa relação que ele tem com seu irmão e de que modo que isso poderia interferir, qual seria a eventual participação dele num governo futuro do Rodrigo Garcia. Ele não quis responder e procuramos então o seu Paulino, que é o pai dos dois, para entender como que isso repercute na família dele, né? E seu Paulino trouxe uma declaração interessante, né? No sentido de também se distanciar, dizer, olha, se meu irmão, se um dos meus filhos fez algo que não deveria, ele que se arrependa, ele é responsável pelos seus atos e nosso arranjo familiar vai permanecer. Essa briga, como se diz hoje em dia, narrativas. Eu sou um pouquinho mais velho e gosto, né, das versões de cada lado, mas essa briga que sempre teve em qualquer assunto que opõe duas grandes potências. Cada lado tenta passar o outro como o irresponsável, o maluco, que não segue as regras, assim como foi quando os americanos invadiram o Iraque em 2003 e foi o oposto. Então, é nada mais do que o esperado. Ele não pode fazer nada mais do que isso. Agora, se você me permitir só uma saída um pouquinho do tema Putin, o que me chamou muito a atenção foi o presidente Biden frisar muito claramente que eles não deixarão o Irã ter uma arma nuclear. Isso sim é para onde a preocupação tem que estar hoje voltada, porque o presidente Putin sabe muito bem que se ele escalar uma guerra para uma confrontação nuclear, a Rússia vai também sair prejudicada muito, gigantescamente. Há esse receio de que ele possa escalar a guerra, há esse receio, por quê? O problema de você entrar numa guerra contra a Rússia não é você perder dela, é você começar a ganhar, porque a reação russa vai ser muito, muito forte. Qual